E abra comigo mais uma vez, a penúltima vez, vamos nos debruçar sobre esse texto, Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, fique de pé comigo se você puder, versículo 16, esta manhã. Êxodo 20, versículo 16. Lembrando que estamos no grupo de textos bíblicos, de versículos dos últimos 6 mandamentos que se relacionam, ou que Deus ensina a respeito do relacionamento do homem com o seu próximo. Os primeiros 4 mandamentos, mandamentos em relação ao relacionamento de homem com Deus, e do 5º em diante, do homem com o seu próximo. Diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 16. Vamos ler o que diz aí. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Vou ler mais uma vez. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos ler todos juntos, em alta voz? Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Até aqui. Vamos orar em pé ainda. Deus, nós confiamos em Ti e reconhecemos que nós precisamos e carecemos, ó Pai, do Teu Espírito Santo nesta manhã, para nos revelar a Tua palavra. Deus nos leve a um bom caminho nesta manhã. Deus traga ao nosso coração aquilo que é pertinente, que é relevante, Pai, de forma particular. Deus fala com os meus irmãos de forma individual. Senhor, segundo a realidade que ele vive hoje, os lugares que ele anda hoje. Deus, as práticas que ele tem tido hoje. Deus, fala profundamente no coração do meu irmão. Deus, acrescenta a Tua palavra, edifica, transforma, discipula. Deus, muda, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar hoje para a Tua glória, para que cada dia mais e mais possamos nos parecer com o Senhor. Obrigado, Pai. Assim oramos com perdão dos nossos pecados e o povo de Deus diga amém. Amém. Toma o seu lugar, meu irmão. Deus te abençoe. Eu começo nesta manhã falando sobre, ou trazendo, fazendo menção de um provérbio judaico antigo, o qual não sei o autor, mas um provérbio judaico que fala sobre um homem sábio, um judeu muito sábio. Diz a história que em uma cidade, um homem muito sábio, um judeu muito sábio, já de certa idade, ele viveu toda a sua vida naquela cidade, e ele, por ser um homem muito sábio, ele deu a sua vida por aquela cidade em aconselhamento, em testemunho. Era um homem conhecido por sua sabedoria, um homem conhecido por sua honra, um homem conhecido por sua sinceridade, por suas verdades, e todas as pessoas da cidade o consideravam assim, homem honrado, homem sincero, homem justo, homem correto. Assim era esse homem dessa cidade. Diz a história que um certo dia, um viajante chega para a cidade e ali, sem motivo ou sem razão conhecida, ele começa a levantar alguns falsos fatos sobre esse homem, esse sábio judeu. E passa o tempo e algumas pessoas com as palavras e frases do viajante chegar para a cidade, algumas pessoas começam agora a desconfiar da integridade daquele homem. Já outras pessoas vão além e não só desconfiam e ficam desconfiadas, mas dão completamente passos para trás e viram para o outro lado e eles consideram aquele homem como quem diz, olha, esse homem não é o que nós pensávamos. Esse homem não é um honrado, é um homem desonrado. Não é um homem sincero, ele é um homem enganoso. E passa-se o tempo e o viajante decide também tomar aquela cidade como sua cidade e morar ali. E agora a honra daquele sábio judeu, aquele sábio rabino, está desfeita. A integridade está desfeita. E agora ele morre em sua alma, ele morre em sua reputação, pelos fatos apresentados sem motivo, de forma enganosa, em relação à sua existência. Conta a história que, passado muitos anos, esse viajante decide tomar a cidade como sua cidade. E então, passado muito tempo, procura o rabino, arrependido. Diz, olha, meu senhor, eu gostaria de desfazer o que fiz. Eu reconheço que o que eu fiz não foi certo. Eu reconheço que as coisas que eu levantei, os fatos que eu levantei contra o senhor, foram injustos e não foram verdadeiros. O que eu posso fazer para reverter esse quadro? O que eu posso fazer para mudar isso? Então, o sábio judeu, já afastado da cidade, já reservado em sua casa, com a sua imagem completamente destruída na cidade, diz assim, olha, quero que você faça uma coisa. Pois não, eu farei. Vá à sua casa, pegue o travesseiro, melhor que você tiver, e em um dia de vento, você vá até o deserto, rasgue o seu travesseiro e jogue as penas no ar. Assim ele foi,
em um dia de vento, num deserto, abriu seu travesseiro e jogou as penas no ar e voltou. No dia seguinte falou, Senhor, eu fiz. Mais alguma coisa que eu possa fazer para reverter a situação que eu causei ao Senhor? O sábio disse, sim. Agora eu peço que você volte ao deserto com a sua fronha e cate todas as penas e coloque de volta. Ele falou, Senhor, mas seria impossível. Aí ele falou, pois é, esta é a minha situação. É impossível reverter o que você fez. É impossível catar todas as penas e colocar de volta no travesseiro. É esse tipo de quadro no final que acontece com o texto que estamos lendo. E eu vou resumir o texto de Êxodo 20, 16, que diz, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E eu vou resumir em 2 palavras. Adivinha? Falamos sobre não matarás, não furtarás, não adulterarás, e hoje eu vou chamar de não mentirás. Viu? Simplifiquei e fiquei um versículo bem pequeno. Não darás falso testemunho ao seu próximo, não mentirás. Se nós olharmos para Êxodo 20, 16, olharmos para a cultura da época, esse texto, nós cremos que Deus coloca na lei, porque naquela época não tinham tribunais, não tinham advogados, não tinham juízes, ok? Não tinham fóruns. Então, assim como hoje mas de forma intensa naquela época, tudo que era medido, tudo que era aprovado, desaprovado e julgado, baseava-se em quê? Em testemunhas, no que as pessoas diziam. Não tinha advogados, fóruns, então nós vemos recentemente nas últimas leis, não matarás. No Antigo Testamento, qual era a penalidade para você matar alguém? Você morre. Não adulterarás. Qual era a penalidade para quem adulterava? Morria também. Obedeça seu pai e sua mãe. O que acontecia com o adolescente desobediente e beberrão? Nós lemos aqui. O adolescente era o quê? Era apedrejado e morto. Ou seja, a penalidade sempre é o quê? Morre. Adulterou? Morre. Roubou? Morre. Desobedeceu? Morre. Então observe que a penalidade das leis dependiam de que se alguém for pego em adultério, ou seja, tem alguém que pegou esse alguém em adultério. Então as testemunhas tinham uma validade tremenda. Alguém chegar e dizer assim, olha, Moisés, tem aquela mulher ali de cabelo vermelho, de sainha curtinha preta, eu vi ela adulterando, certo? O testemunho dele agora vai levar a penalidade daquela mulher à morte. Moisés, tem aquele camarada ali, ó, aquele moreno ali, cabelinho raspadinho, meio tatuado, ó, ele roubou meu relógio, certo? Testemunhas. Por esse motivo, Deus vai dizer assim, olha, não levante falso testemunho contra o teu próximo. Não minta, porque baseado no seu faro, no seu testemunho, essa pessoa pode ser jogada à morte, então não minta. Porque a penalidade também para a sua mentira também é morte. Essa pessoa pode morrer por um fato falso ou não totalmente apresentado que você está testemunhando. Hoje não é muito diferente, mas naquela época era pior. Ainda assim, nós hoje podemos ser convidados para sermos testemunhas, certo? Quem aqui já foi uma vez a ser testemunha em um fórum, em algum julgamento? Levante sua mão. Testemunha, alguém já foi? Poucas pessoas, que bom, né? E não chamam, não. Você é testemunha. Você é testemunha. Então, não levantar falso testemunho. Se você levanta um falso testemunho, como exemplo que eu dei do provérbio judaico, o falso testemunho, as mentiras, chega a um ponto de levar aquela pessoa a um estágio que, como penas ao ar, é impossível tê-las de volta. E a primeira coisa que nós começamos a pensar é o que Deus pensa sobre a mentira. Como Deus se sente sobre a mentira. Primeira coisa para nós abra comigo em Provérbios 6,16, que vai dizer que Deus odeia a mentira. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Deus diz assim, Provérbios Salomão vai dizer assim, há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que Ele detesta. Você tem coisas que você odeia? Tem coisas que você detesta? Eu tenho várias coisas que eu odeio, que eu detesto.
Não só de alimento, que eu não curto o paladar, mas de coisas que as pessoas fazem comigo, ou até mesmo coisas que eu me pego fazendo que eu odeio. Assim, não era para fazer, eu odeio quando eu faço isso. Deus também tem coisas que ele odeia, que ele detesta. Palavra forte, né? Tem coisas que Deus odeia, que ele detesta. Quais são? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apresentam para fazer o mal, e testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Deus odeia a mentira. Há duas citações aí, língua mentirosa e testemunhas falsas que espalham mentiras. Isso é como Deus se sente em relação à mentira. Ora, se Deus odeia a mentira, toda vez que nós levantamos falso testemunho ou nós mentimos, nós não então estamos apenas fazendo uma ofensa a uma pessoa. Nós também estamos ofendendo ao próprio Deus. Porque quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta a Tito, no capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer que Deus não mente, Deus não pode mentir. Olha o que diz Tito, capítulo 1, versículo 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Deus, diz o apóstolo Paulo, é um Deus que não mente, não pode mentir. Portanto, toda vez que nós somos pegos levantando falso testemunho, nós não só ofendemos outras pessoas, não só ofendemos outros irmãos, mas nós estamos também ofendendo a Deus. Bom, se Deus não mente, quem não mente? Quem mente? Jesus disse isso em João capítulo 8, nós lemos aqui alguns domingos atrás. Jesus vai dizer que o idioma principal, o idioma raiz do diabo é a língua mentirosa e é a mentira. Mesmo que o diabo algumas vezes fale um outro idioma, mas a língua matriz do diabo é a mentira. Vamos ler João 8, versículo 44, que diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida, né? Falamos isso aqui como nós lemos o mandamento de não matarás. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala o quê? Fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O idioma matriz ou raiz do diabo é a mentira. O idioma de Deus, a língua de Deus é a verdade. Por isso o próprio Jesus vai ensinar assim, olha, a palavra do crente tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Então observe que o diabo é mentiroso. Portanto, nós mentimos, nós não só ofendemos a Deus, mas assim como nós lemos em não roubarás, que vai dizer que o diabo foi homicida desde o princípio, então matar, certo? Assassinar, abortar intencionalmente. Nós falamos aqui nesse tópico. É algo maligno. Portanto, a mentira ou o falso testemunho não é algo divino. Não é algo bom. Não é algo agradável, edificante. Mas, segundo Jesus, a mentira é algo maligno. É algo satânico. Irmãos, para onde você olhar na cultura que vivemos, isso não é novo, isso já é antigo, porque o próprio Deus tem que dar uma lei, não mintam, não levantem falso testemunho, porque os seus irmãos serão mortos por seu testemunho falso. Hoje em dia, você olha, também hoje, para tudo na nossa cultura e sociedade, política, religião, economia, educação, saúde, o que vemos é pessoas mentindo, mentindo, mentindo e mentindo. Com as caras mais lavadas. Eu não tenho conta na Suíça, certo? A mentira é tanta que tem que levantar homens e inaugurar um novo tema que chama-se de delação premiada, ok? Se você entregar os mentirosos dos seus amigos, você terá desconto na sua penitência e penalidade. Adivinha? Muitos delatores também usam da mentira. Diz, olha, fulano de tal recebeu o dinheiro da minha mão, delação premiada. Fulano de tal é verdade? É mentira. Mas vem cá,
não chamaram ele para poder levantar a verdade porque você é mentiroso. Não, mas ele que levantou a verdade, ele é mentiroso. Ou seja, quem está dizendo a verdade? São mentiras e mentiras. Então a mentira é algo maligno. Pela mentira, pelos falsos testemunhos, hoje nosso país passa o que passa, os outros países passam o que passam, enfrentam o que enfrentam, por causa da mentira. Deus odeia a mentira, o diabo ama a mentira. Por que Deus odeia a mentira? Porque Deus não só nos ama, mas Deus também ama o seu próximo, Deus ama o seu irmão. Deus não só nos ama, e Deus sabe quando um ser humano usa da mentira, ele prejudica o seu próximo. E Deus ama o seu próximo. Esses últimos 6 mandamentos são sobre o relacionamento do homem com o seu próximo. Não mate o seu próximo, eu amo o seu próximo. Não roube o seu próximo, disse Deus, eu também amo o seu próximo, não amo só você. Não levante falso testemunho contra o seu próximo. Eu não amo só você, eu também amo o seu próximo. A teologia, a Bíblia, o evangelho correto nos leva a sermos cristãos que olham para os lados. Além de olhar para cima, para Deus, nós olhamos para as pessoas. Jesus chamou as pessoas até um alto de um monte. Em 12 capítulos de Mateus, 5, 6 e 7, 13 capítulos de Deus, que nós conhecemos de Sermão do Monte. E esse está cheio de, para o mundo, loucuras de amor ao próximo. Se o seu próximo te bater, dá na sua face, né, de forma figurada, assim, o que você faz? Dá outra face. Falando ali no meio, ou mais para frente, ele vai dizer assim, olha, você não deve levar o seu irmão a juízo. Você não deve processar o seu irmão. Guarda o seu irmão, ama o seu irmão. A teologia correta, a Bíblia lida de forma correta, o Evangelho pregado de forma correta, nos leva a olhar para o lado. Tem irmão caído, levanta e não pisa. Tem irmão sofrendo, ajuda em oração e não piora a situação dele. Acontece que hoje nós vivemos uma cultura terapêutica e não teológica e bíblica. E isso vai também para o evangelho muitas vezes. É o evangelho terapêutico do tipo, Deus me ama, eu sou muito importante. Desculpa, irmão, mas eu sou mais importante do que você. E nós não observamos o quanto também Deus ama os nossos irmãos, o nosso próximo. E entre resolver alguma coisa e o beneficiado deve ser você e eu. Adivinha o que eu escolho? Eu. Eu preciso ser beneficiado. Nós, na cultura de hoje, nos colocamos como mais importante do que os nossos irmãos. Vamos ler um texto de Salomão em Provérbios 25, versículo 18. Provérbios 25, 18. Para você entender o que o seu irmão sente quando ele recebe uma mentira, um engano ou um falso testemunho. Vamos ver a causa emocional, a causa espiritual, a causa física do que representa uma mentira para com as pessoas que a recebem. Provérbios 25, 18 diz assim: como um pedaço de pau, como uma espada ou uma flecha aguda, é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Tenha liberdade de levantar a mão se você quiser. Quantos questões esta manhã que podem dizer assim, pastor? Eu já passei por situações como se tivesse recebido uma pedrada, uma espadada, uma paulada, com um falso testemunho ou a mentira que levantaram sobre a minha pessoa. Levante a mão. A minha está para o alto. Ó. Dói ou não dói? Dói. E às vezes são penas que não tem como você reparar e colocar de volta na fronha e no travesseiro. Não dá mais. Não dá mais. Os antigos diziam que são as palavras ao vento, né? Não tem como você recuperar elas. Não é a cafifa que você dá a linha e depois você puxa de novo. Falou, está dito. Meu avô dizia que palavras ao vento e mar não tem cabelo, certo? Foi, não tem como segurar e puxar de volta. Então, falou, meu irmão, a destruição se inicia. Então, o Provérbios vai dizer que quando nós falamos algo de falso em relação ao nosso próximo, de mentiras grandes ou pequenas, mas de falsas verdades ou meias verdades, é como se nós estivéssemos dando paulada nele, em relação à dor e ao sofrimento e aos danos.
É como se nós tivéssemos uma espada aguda e estivéssemos espetando a pessoa. Isso vai falar sobre o sofrimento, a destruição que isso causa. Portanto, Deus, por amar não só a nós, mas o nosso próximo, Ele diz, não levantem falso testemunho. O provérbio diz que a mentira, ela machuca tanto como uma flecha aguda que nós recebemos. Eu nunca recebi flechadas aqui, né, em termos de flecha mesmo física, nunca recebi, graças a Deus. Mas a mentira é como se fosse uma flecha aguda. Ela machuca o coração, machuca a alma, denigra a imagem da pessoa, afasta a pessoa da convivência dos irmãos, falando sobre igreja. Além das penalidades que nós podemos receber pela mentira, mas isso em relação ao próximo. Além das penalidades que os mentirosos recebem, mas o próximo, muitas vezes, injustamente, ele é manchado e magoado. Então, esse é um panorama bíblico em relação que Deus odeia a mentira, porque isso não é dele, isso é satânico, e porque ele ama o próximo e não quer o nosso irmão machucado e sofrendo pelas nossas falsas verdades, por nossas mentiras. Vamos agora à nossa segunda parte do sermão, que é algo bem prático. Porque, como eu sempre costumo dizer, é bem comum, né, no meio religioso. Irmãos, vamos falar sobre não roubarás. Não é para mim. Eu nunca roubei, não tenho porte de arma, nunca machuquei ninguém, nunca assaltei. Então, vamos ver se tem alguém que eu me lembre aí para pegar essa mensagem e passar para ele pelo Facebook, porque ele precisa ouvir. Não adulterarás. Não, tranquilo, eu nunca adulterei, eu nunca fiz. Bom, isso não tem nada a ver comigo. Quando falamos, não minta, alguém vai dizer assim, pastor, não é para mim, eu não sou mentiroso. Primeira mentira. Eu não cometo deslizes. Eu não dou falsos testemunhos. Então vamos às ocasiões práticas de quando isso acontece. E você vai ver, como eu, que isso acontece no nosso dia a dia, de forma normal e comum. A primeira observação a fazer é o que eu separei e chamei de soltar, segurar e arranjar fatos. O que é isso? Quando nós, por algum motivo, ou para nos beneficiar, ou para alguma outro motivo, nós soltamos parte da verdade e nós seguramos uma parte da verdade, ou arranjamos o enredo da história, dos fatos, para nos beneficiar ou para não nos prejudicar. Exemplos. Vou dar um exemplo, não quer dizer que esse exemplo ele aconteceu, certo? Vamos supor que ele é fictício, embora bem comum. Alguém liga assim, pastor, preciso conversar com o senhor. O que foi? Meu marido, pastor. O que ele fez? Ontem, pastor. Ele segurou no meu pulso de forma muito grosseira, me balançou, me sacudiu. Vou ter que conversar com ele. Estava violento o homem. Eu digo, opa, violência nós não admitimos, certo? Vamos conversar, se preciso for, Maria da Penha nele. Chamo o homem, converso. Chamo a mulher, falo, meu irmão, sua esposa me ligou, vai conseguir um aconselhamento, porque o irmão está muito violento. Ela mostrou a marca no pulso dela, irmão. O irmão a segurou com a mão muito forte, a balançou, a sacudiu. Irmão, isso está errado, isso é pecado, mulher é a Bíblia. O que é o papel do marido? Amar a esposa? Você fez isso? Fiz sim, pastor. Mas ela te contou o restante da história? Não, você me falou isso. Tem um restante? Tem, pastor. Nós discutimos. Ela levantou, certo? Foi na cozinha, pegou um prato, tacou em mim, eu desviei. Ela pegou uma faca e disse assim, eu vou te matar, desgraçado. Nessa hora eu segurei o pulso dela para não dar uma facada, pastor. Aí pergunta a mulher assim, isso é verdade? Ela, é verdade, mas viu a marca que ficou no meu pulso? Correto? Eu digo assim, mas irmã, a irmã não contou a verdade. Não, eu contei mais ou menos. Como é que é mais ou menos? Você está grávida? Ah, mais ou menos. É verdade ou não é verdade, certo? E eu pergunto para ela assim, ele costuma fazer isso? Já fez outras vezes? Não, foi só essa noite, mas já começou. Certo? Qual o problema aqui? Ela não mentiu, mas ela arranjou a verdade, ela soltou uns fatos, segurou outros fatos para quê? Para se beneficiar. Ela levantou de alguma forma um falso testemunho, ela mentiu. Então mentira não é só você não dizer a verdade.
mas é você maquiar ou omitir partes da história como verdade. E isso acontece muito. Isso acontece o tempo todo, ok? Então, é só um exemplo de que isso é algo prático comum para os nossos dias. Nós não dizemos mentiras, mas nós não dizemos também toda a verdade. Então soltamos, seguramos e arranjamos os fatos. Não faça isso. Mesmo se a verdade for de alguma forma no caminho te prejudicar, diga a verdade. Porque Deus ama a verdade. Deus, Ele é a verdade. A verdade é um atributo, Ele é verdadeiro, não é mentiroso. Deus odeia a mentira. Portanto, a verdade, mesmo que a princípio, no momento, nos prejudique de alguma forma, vamos ser abençoados. Deus vai honrar nossa palavra. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Então, não arranje os fatos, mesmo que você não minta, para você não ter prejuízos ou obter benefícios apenas com alguns fatos. Foi só um exemplo que eu dei, mas nós teríamos outros muitos exemplos. E vale também dizer que há uma grande diferença entre erros e mentiras. Porque nem tudo é mentira. Algumas vezes nós erramos, não sendo mentira. Exemplos. Quem é casado aqui, levante a mão. Casado. Quem mora ainda, não é casado, mas é jovem e mora com a sua mãe, levante a mão. Não é vergonha não, mas levanta a mão, você não é casado, mora com a mãe, não tem problema não. Eu tenho uma esposa, está aqui minha esposa, vou falar um pouquinho dela agora. As mulheres, eu acho que poderia ter, ou já tem, né, um personagem dos X-Men, que é aquela, esqueci o nome dela. Tá, mas a minha esposa tem um dom, que eu acho que é um dom peculiar às mulheres. É um dom de saber aonde as coisas estão, correto? Elas sabem. Tem a mulher do cabelo vermelho do X-Men, como é que é o nome? A Mística, Mística não, esqueci. Ah, tá. A que gosta do Ciclope, mas o Wolverine gosta dela, aquela mulher. Ninguém sabe o nome, né? Pô. Jean Grey, isso aí. A minha esposa tem um dom que, às vezes eu quero achar alguma coisa, e depois de diligentemente procurar por uns 5 segundos, eu grito, Adriana, oi, viu a chave do carro, eu perdi. Ela fala, está em cima do rack da sala. Adivinha, lá eu vou e lá está, certo? É um dom que as mulheres têm. Mas pode ser, isso já aconteceu, de um dia eu não achar alguma coisa. Diz assim, Adriana, perdi a chave do carro, sabe onde está? Mas assim, olha, está na cômoda do quarto. Eu volto à cômoda do quarto e adivinha, a chave não está lá. Aí eu diria, mentirosa, certo? Deus me deu uma esposa mentirosa. Olha, a mulher do pastor é mentirosa. Vai que isso se espalha por aí. Poderia fazer isso? Não. Ela não mentiu, certo? Em um momento que ela olhou, estava lá. Daí sabe, ela confundiu, foi ontem, anteontem, certo? Não houve malícia. Foi um erro. Vou dizer, não estava aqui, ela. Ah, Sandro, eu ouvi aí, não sei se foi agora ou ontem, mas para mim estava aí. Isso foi um erro. Não foi uma mentira, não houve malícia no que ela falou. Amém até aí? Então, nós às vezes erramos e não é visto como mentira. Certo? Mentira. Alguém vai ali fora e pergunta assim, está no ponto de ônibus, amigo, passa um ônibus aqui para São Paulo? Se você sabendo que não passa, falar assim, passa, fica aí que vai passar. É malicioso, é mentira, correto? Então, nós erramos algumas vezes, e isso não pode ter a conotação de mentira. Todos nós cometemos erros e podemos errar sem intenção de mentir. Agora, qual é a intenção de malícia? Por exemplo, a intenção de malícia é como se o meu filho, Mateus, dissesse assim, pai, eu quero ir para a casa do meu amigo. Eu digo, você pode ir, depois, adivinha. Né? Todos os pais fazem isso. Depois que o seu quarto estiver organizado e arrumado. Está arrumado, Mateus? Ele, pai, eu acho que está sim, acho que já arrumei sim. Então vai.
Adivinha, quando ele chega em casa, eu digo, mentiroso, o seu quarto está uma bagunça. O artifício que ele usou foi o seguinte, bom, eu quero ir para a casa do meu amigo. Se eu falar que não está, ele não vai deixar. Como eu quero ir, eu digo, mas pai, eu não falei que estava. Eu falei que acho que estava. Eu não menti. Dizer acho que está é mentira. Por quê? Porque usou de malícia em um fato para se beneficiar. É mentira. Pode dizer assim, pai, mas eu não falei que estava, eu falei que acho que estava, eu não menti. Mentiu porque você se aproveitou do fato para ser beneficiado. Então, há fatos que nós erramos, portanto, não são mentiras, mas quando são fatos com malícia, isso é conotado por mentira. Irmãos, eu trago uma imagem para que você consiga entender como é o pecado. Se você tem em casa, eu creio que tenha ralos, né, no seu banheiro, no seu box. Se você trabalha com obras, você sabe que é bem assim. Quando você vai nivelar um chão do box do banheiro, por exemplo, da sua varanda, da cozinha, um lugar que tem um ralo, que você deseja, você lavar o ambiente, que a água vá para o ralo. Às vezes nós pegamos alguns pedreiros não muito bons, e o ralo está lá, e você lava e a água vai para o outro canto, acontece. Mas a ideia do ralo é o seguinte, um piso que tem algum tipo de inclinação, porque a água, nunca esqueça disso, sempre procura lugares mais baixos. A água sempre vai procurar lugares mais baixos. O lugar que estiver mais baixo, a água vai correr para lá. É fato, é simples, certo? É matemática, é física. Portanto, assim é o pecado. Como uma água esperando o lugar mais baixo para correr. Então, os lugares mais baixos do nosso caráter, da nossa vida, da nossa personalidade, ou chamam de índole, se você quiser assim, o pecado, ele corre para os lugares mais baixos. Então, se para alguns esta manhã aqui o problema é o lugar mais baixo da sua vida é a mentira, é para lá que o pecado vai. É para lá que o diabo corre. Ele escorre como uma água, ele vai escorrendo, diga assim, aqui está bom, aqui está baixo. É na mentira que eu vou ficar. Para outros, a mentira é como um piso mais alto, mas pende para o adultério. Então, o pecado e o diabo, como uma água, ele corre e fica. Pum, aqui que eu vou ficar? Aqui é o meu ralo, aqui é o meu lugar abaixo. Assim é o pecado, assim é o diabo. Portanto, eu faço o paralelo hoje de 5 coisas bem comuns, que são coisas que geralmente são baixas em nossa vida diária, do dia a dia, aonde o pecado corre e se aloja, em relação à mentira, correto? A primeira delas é o que chamamos de bajulação. O que é bajulação? Bajulação é você usar de verdades excessivas ou meias verdades para você, de alguma forma, receber ou ter algum tipo de benefício. Por exemplo, você gostou do meu blazer novo que eu ganhei? Um sapato marrom. Alguém diga assim, pastor, o seu hoje estava fantástico. Seu blazer, pastor, nem Salomão teve um blazer como esse. Sua mensagem hoje, pastor, olha, nunca vi nada igual. Pastor, seu cabelo está muito... Sua barba está linda. Correto? Eu digo, pois não, irmã, o que a irmã quer? O que a irmã quer? Dá para me emprestar a Kombi? Certo? Só um exemplo. Bajulação. Quem não tem aqui filhos bajuladores? Eu tenho um filho bajulador. Papai, chega assim, mamãe, oi meu filho, a senhora está bem hoje, a senhora emagreceu, o que houve? Estou bem meu filho, estou. A senhora está bonita, não sei se é o cabelo, a senhora está alegre, o rosto. Estou, que bom, obrigado. Mãe, quer que eu lave a louça? Mas eu vou fazer? Não, está tudo bem, pode lavar a louça para a mamãe e tal, mas a senhora está muito linda, tá? Mãe, eu posso depois do colégio? Aí vem. Certo? Alunos com os professores, vai ao colégio, leva aquela maçãzinha, coloca lá, professor, o senhor está bonito hoje. Sua aula hoje foi fantástica, professor. Não, obrigado, olha, professor de matemática igual o senhor eu nunca tive, poxa, que bom.
Passa uma semana, duas, bajulação, passa um mês, mas eu tenho um teste que eu preciso fazer. Não você faz teste não, certo? Opa. A bajulação é uma forma de você usar de verdades ou de meias verdades. Não necessariamente tem que ser uma mentira. Bajulação são elogios ou insinceros ou excessivos com a intenção de manipular. É bíblico? Vamos a Salmo capítulo 12, versículo 2. Abra comigo. Elogios insinceros ou excessivos com a intenção de manipular, certo? Manipulação. Salmo 12, versículo 2. Assim o salmista. Cada um mente, olha só, olha a comparação que tem aqui, tá? Ele começa abrindo o texto falando sobre mentira. Então, estamos no contexto. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Então, o salmista faz um paralelo sobre bajulações com lábios bajuladores com segundas intenções, de forma manipuladora. Ele relaciona isso à mentira. Agora, para não deixar você triste e afastar você das pessoas do bom elogio, vale aqui ressaltar que encorajamento não é bajulação, correto? Há pessoas com um dom de encorajamento, que chegam e dizem assim para você, não pastor, fica firme, isso aí vai mudar. O Senhor é capaz de conseguir isso aí. Olha, o Senhor é capaz de conseguir isso aí em Deus, Deus vai mudar a sua sorte. Olha pastor, confie, o Senhor é capaz de... Isso é encorajamento, não é bajulação. Ok, até aqui? Então, é bom termos pessoas que nos encorajam ao nosso lado. Certo? É bom termos encorajadores ao nosso lado, que dizem, fica firme, cara. Você vai conseguir, você pode. Você é capaz. Você vai passar na faculdade, você vai conseguir esse emprego. Olha, seu casamento vai mudar. Isso é dom de encorajamento. É muito bom ter pessoas assim ao nosso lado. Pessoas que não te requerem nada. Que não tentam te manipular para serem beneficiados, apenas dão, apenas encorajam. É como um cara que está você na fornalha, pegando fogo, e está lá, todo mundo gritando, pelo corpo queimando, é o cara que junto com você está com o corpo queimando também, mas ao invés de gritar, ele te encoraja. Fala, calma aí rapaz, esse fogo vai passar. Depois que passar, vão vir as cinzas, a gente vai conseguir sair disso. Então, há pessoas com dom de encorajamento. Isso não é bajulação. Bajulação, quando pessoas usam elogios excessivos ou insinceros para manipularem pessoas. Como exemplo que eu dei de criança com o professor, do filho com a mãe, certo? Dos galãs. Assim, pastor, era isso que eu ia usar com a menininha lá da minha faculdade, certo? Poxa, você está bonita hoje? Tô, obrigado. Você emagreceu? Ah, emagreci. Aí vai... Você tomou alguma coisa, quer sair, vamos conversar, certo? A ideia do cara é arrumar uma esposa, uma namorada. Então, ele usa de elogios excessivos ou elogios sinceros com a intenção de manipular ao seu favor. Então, a primeira coisa que muitas vezes a mentira nos leva a nos arrastar é a bajulação. E o segundo é o engano, e com o engano vem a decepção. Vamos ler 1 João 3, versículo 7. 1 João 3, versículo 7, que diz assim, João escreve dizendo assim, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Foco para nós, filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Observe que aqui João tem aproximadamente 100 anos de idade. Observe que João escreve a sua carta para pessoas da igreja, onde há pessoas com idades diferentes, adultos. Você é adulto, você não gosta de ser chamado de criança. Mas entendemos que quando João escreve filhinhos, é uma linguagem paterna, certo? Deus assim nos vê como seus filhos. E João escreve, filhinhos, não deixe que as pessoas te enganem. Já reparou como crianças são facilmente enganadas? Facilmente você engana uma criança. Dá um benefíciozinho, dá um pirulito, diz que vai fazer e ele acredita. Diz que vai comprar, ele acredita, certo? Criança prontamente está acreditando naquilo que nós falamos. Então João escreve, filhinhos, não deixe que ninguém os engane.
Crianças geralmente são ingênuas. Você diz algo e elas realmente acreditam. Só o que acontece, irmãos, o conselho aqui de João é: não deixe que as pessoas te enganem. A verdade também é, no dia a dia que vivemos, mesmo quando nós não mentimos, nós aceitamos a mentira. E nós aceitamos ser enganados. Exemplo, as eleições vêm aí, correto? Aí você vai ouvir alguém dizendo assim, olha, vou botar a passagem a R$2 caso seja eleito, a R$1 a passagem. Aí você vai e vota no cara. O que acontece? Isso nunca chega, porque não é viável, não é possível, certo? Se fosse possível, já teria feito, existido. Se você votar em mim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós facilmente nos deixamos enganar. Então me escute aqui, as pessoas que se deixam enganar são tão culpadas como aquelas que enganam. Porque você não é responsável pela mentira contada, mas você é responsável por acreditar naquela mentira. Nós prontamente confiamos, é verdade. Mas há coisas que são extremas e que nós nos colocamos debaixo para confiar em algo que visivelmente é uma grande mentira. É uma grande mentira. Então, João diz assim, irmãos, não se deixe enganar. O que é engano? Engano é você torcer a verdade como uma grande arma para promover destruição. Isso é engano. Não se deixe enganar. Quer ver um exemplo? Nas redes sociais, muitas pessoas começam a levantar testemunhos de outras pessoas baseado em coisas antigas, correto? Eu não sou a favor disso. Sim, há uns camaradas que até hoje são o mesmo tipo de pessoa que eram há 50 anos atrás. Mas há pessoas que não mais são as mesmas pessoas que foram há 50 anos atrás. E políticos e pastores. Esse pastor não vale nada, aqui um vídeo dele falou sobre isso. Mas peraí, o vídeo do cara tem 50 anos. Certo? Será que ele pensa assim ainda? O político, ele era a favor do aborto, tá? Mas esse vídeo tem 30 anos. Vamos ver agora o que ele pensa. Irmãos, eu escuto coisas que eu falava há 10 anos atrás, eu digo assim, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Eu não penso mais assim. Eu não creio mais nisso. Quantas coisas você olhar para trás, você pensava assim, caramba, eu pensava completamente diferente do que eu penso hoje. Muito diferente. Exemplo básico. Teve o primeiro casamento e foi uma desgraça o casamento. Eu disse assim, casamento não presta, casamento é ruim, casamento acaba com a gente. Nunca mais vou me casar, só um exemplo. Você conhece a pessoa, se casa e diz assim, poxa, eu estava enganado, meu casamento é bom demais, é bom a beça casamento. Então, o engano é você usar de fatos desconectos para você, de alguma forma, trazer destruição e dano à vida das pessoas, à vida dos seus irmãos. Mas o que João diz é, não se deixe enganar. Se você, sabendo que é mentira, se deixar enganar, você é tão responsável quanto aquele que mentiu. A terceira coisa, vamos ler Levítico 19, versículo 16. Levítico 19, versículo 16. Que diz assim, não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. A terceira ocasião, o terceiro espaço, lugar, que como uma água, o pecado ele escorre e ali ele se aloja, é nas calúnias e difamações. Não precisa levantar a mão, mas quantas pessoas aqui dizem, pastor, eu já fui caluniado, eu já fui difamado. O que é calúnia e o que é difamação? É a informação maliciosa e muitas vezes falsa, usada para infligir. A tecnologia hoje possibilita a calúnia a níveis globais e colossais, certo? Você hoje pega um fato sobre alguém, é uma meia-verdade, uma inverdade, você pega aquela informação de uma forma maliciosa, com motivação e intenções maliciosas, você vai no seu Facebook, você vai no seu Twitter e você lança. Sem saber a fonte, sem saber a verdade, você está caluniando e está usando de difamação para com uma pessoa.
Já parou para pensar de alguma forma as tantas coisas que nós escrevemos no Facebook, nós nem sabemos a fonte daquilo? Compartilhamos cards e vídeos que nós nem sabemos de que forma aquilo foi montado para caluniar pessoas. Não vou citar nomes aqui. Mas pegamos informações e a internet está cheia de sites e blogs falsos, certo? Aí um partido de esquerda lança uma manchete falsa sobre alguém da direita. Nós vamos e somos da esquerda e compartilhamos sem saber a fonte. As redes sociais hoje destroem em massa a vida de pessoas por calúnia e difamação. Você já pensou se nós tivéssemos que dar conta a Deus, no dia do juízo, de tudo aquilo que nós compartilhamos no Twitter e no Facebook? Já pensou? Chegasse diante de Deus e Deus assim, olha, eu vi o que você andou escrevendo e compartilhando no Twitter e no Facebook. Nós compartilhamos coisas, assim, uma linguagem bem atual, a rodo, certo? Então se coloca diante de Deus e Deus assim com o seu Facebook aberto. O Facebook desde quando você era jovem. Os jovens então. E você diante de Deus diz assim, bom, vamos ver o seu Facebook aqui, vamos ver prestação de conta do seu Twitter, do seu Instagram, do seu Facebook, ok? Tente imaginar esse quadro. É possível? Vamos ler aí 2 Pedro, vamos ler Mateus 12, 36. Mateus, capítulo 12, versículo 36. O próprio Jesus disse assim, mas eu lhes digo que, vírgula, no dia de quando? Do juízo, vírgula, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Facebook, Twitter, o sinônimo é inútil, certo? De alguma forma, de alguma forma. No Facebook as pessoas colocam qualquer coisa, desabafam, pecam, compartilham coisas que não sabem a fonte. Então observe que o que nós falamos, escrevemos e compartilhamos é muito sério. Porque pode se enquadrar como difamação e calúnia. Ah, pastor, mas eu não conheço o prefeito, não conheço o governador, não conheço o senador, que se dane, eu vou jogar, não gosto mesmo e fica por isso mesmo. Certo? Mas observe que hoje as redes sociais trazem difamação, a destruição e a calúnia de forma global. Então, esse também é um lugar onde o pecado, o diabo, ele pode se escorrer e ficar ali, na difamação e na calúnia. Dizer coisas que nós não sabemos a fonte, nem sabemos se é verdade. Falso ensino é o quarto. Vamos agora a 2 Pedro, capítulo 12, versículo 1, que diz assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ou seja, falsos ensinos, que chamamos de heresia, são mentiras. O que é heresia? Heresia não é a violação de coisas secundárias da fé cristã, mas a violação das coisas primárias da fé cristã. Por exemplo, a Nova Vida, Assembleia, Presbiteriana, Batistas. Nós discordamos de alguns pontos bíblicos. Nós discordamos entre nós de algumas coisas da fé cristã, mas são coisas secundárias, certo? Heresia e falso ensino é você negociar aquilo que é primário da fé cristã. Por exemplo, o que é fé cristã? Deus criou o homem e mulher, a sua imagem os criou. Então, quando você age em uma cultura, certo? Que você ensina como verdade, que Deus não criou homem e mulher, Deus criou apenas o ser, que pode agora escolher como se identificar, isso é heresia, correto? Então, quando diz assim, olha, Deus criou a mulher e Deus enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Alguém diz, não, Jesus não é Deus. Jesus não morreu de verdade, certo? Ele ficou anestesiado com aquilo que deram para ele beber e depois ele levantou. Isso é o quê? Heresia. É o princípio da fé cristã. O que acontece hoje, por exemplo, alguém diz, para terminar, né? Não, Jesus não vai voltar, não haverá juízo. Nós não vamos prestar conta. Isso é o quê? Negociar
a premissa da fé cristã. Isso é falso ensino, isso é heresia. A cultura de hoje, assim está. Muitas pessoas querem ajudar a Deus. Dizendo assim, pessoal, olha só. Deus, quando escreveu isso aqui que estamos lendo, é o que C.S. Lewis chama de esnobismo, certo? Cultural ou religioso. Não, isso aqui, gente, é para aquela época. Quando Jesus fala sobre adultério, homossexualidade, mentira, assassinato, é para aquela gente. Agora é diferente. Deixa eu explicar a vocês, né, que agora não é mais assim. Então agora tudo está válido. Aquilo era uma outra cultura. O nome disso é heresia, falso ensino. Pessoas que tentam ajudar Deus. Gente, olha, não haverá juízo. Quando foi escrito isso, era numa outra cultura. Agora para nós, na graça, não haverá juízo, não haverá céu, não haverá galardão, não haverá inferno. Gente, ninguém é para o inferno, o céu é maravilhoso. Todos estarão lá. Isso é o quê? Heresia, negociar o princípio da fé cristã. E pessoas passam do quadrado que nós estamos, certo? De mensageiros de Deus para o quadrado de editores de Deus. Deus escreveu e eu edito. Não é bem assim, a cultura hoje, né? Porque é a economia, porque o século e tal. O nome disso é falso ensino, o nome disso é heresia, o nome disso é mentira. E nós nos deparamos com isso todos os dias. E por último, e quinto, que nós tendemos a escorregar em nossa natureza pecaminosa, é a fofoca. Olha ela aí, né? Demorou, mas chegou. Vamos ler 1 Timóteo 5, versículo 13. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 5,13, vai dizer assim: além disso, as pessoas aprendem a ficar o quê? À toa, certo? Andando de casa em casa, à toa. E não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Ou seja, o ensino aqui de Paulo a Timóteo é: se você escuta, você se torna uma pessoa intrometida e fofoqueira. Certo? Pessoas à toa, recebeu uma fofoca com um pedido de oração. Irmão, só para o irmão orar, tá? Só para o irmão orar. Me ajuda em oração. Não tem irmão tal? Tem adultério. Tem aquela irmãzinha? De cabelo assim e tal, tem. Não conhece? Não, vou te mostrar. Vou te mostrar, no culto eu vou te mostrar. Não tem. É só para o irmão orar, tá? Ora. Quando alguém dizer para você assim, irmão, só para você orar, que fulano de tal tem adultério, fulano de tal roubou, diga assim, não, eu vou orar por ele, por você, seu fofoqueiro. Vou orar por vocês dois, tá? Para você segurar a sua língua um pouco. Porque se esse irmão quisesse que eu orasse por ele, ele tinha me contado. Se a minha ajuda para orar por ele, ele teria me procurado. Tá, fofoqueiro? Vou orar pelo irmão adultério e por você, pela sua língua grande. Porque, geralmente, pessoas ociosas, pessoas à toa, se tornam pessoas intrometidas e fofoqueiras. Eu tenho eu escrevi aqui, às vezes a fofoca, ela diz coisas que não são verdadeiras, mas às vezes elas até dizem coisas que são verdadeiras, como esse caso. Não, realmente, irmão tem adultério. É verdade, não é mentira do irmão. A história é verdade. A história é verdadeira, mas o coração não é verdadeiro. A intenção não é boa. A intenção do irmão é tornar público o pecado do outro. Então, fofoca não é só dizer mentira. Tem fofoca que é verdade, mas o coração da pessoa é um coração que não está agindo com a verdade. Por isso, irmãos, eu vou ressaltar aqui e só numerar: bajulação, enganos, difamação e calúnia, falsos ensinos da cultura de hoje e fofoca, geralmente são coisas que nós tendemos, com nossa natureza pecaminosa, a escorregar e ficar. Alguém diz assim, pastor, desculpa, mas eu não consegui me achar aí, eu nunca fiz fofoca, eu nunca aderi a falsos ensinos, eu nunca fui pego difamando alguém, nunca escrevi nada no Facebook, não sabia a fonte. Eu acho muito difícil, quase impossível, mas vamos supor que você é esse cara. Pastor, eu nunca enganei ninguém, eu nunca fiquei decepcionado por acreditar na falsidade de outro.
Nunca fui caluniado, nunca agi de bajulação para manipular alguma forma, alguma manobra a meu benefício no trabalho, em casa, no colégio. Ok. Eu termino dizendo o seguinte. Razões que geralmente nós nos encontramos, nós fazemos isso de forma ainda mais simples e mais prática todos os dias. 4. Primeira, nós geralmente mentimos para evitar consequências negativas para nós mesmos. Como quem diz assim, se a verdade for à tona, isso não vai ser bom para mim. O que eu vou fazer? Eu vou omitir a verdade, ou vou alterar a verdade, vou evitar que a verdade seja dita para não ter consequências negativas contra mim mesmo. Nós fazemos isso quase que constantemente. Outra coisa comum no século de hoje, nós mentimos para criar ou manter uma ilusão de quem realmente nós somos. Pessoas que mentem para aparentar ter uma condição social maior do que têm. Usam roupas que não podem pagar para aparentar ter uma condição financeira que não têm. Pessoas que mentem para não deixar que as pessoas realmente descubram quem elas são. Se elas souberem a verdade sobre mim, eu posso perder o relacionamento, posso perder a amizade, eu posso perder a imagem que eles fizeram de mim. Certo? O homem geralmente mente para manter a sua imagem de forma ilusória. Terceiro dos 4. O homem geralmente mente para conseguir o que quer. Mentimos para conseguir o que queremos. Se eu disser a verdade, eu vou perder isso. Se eu disser a verdade, eu perco o casamento. Se eu disser a verdade, eu perco o emprego. Se eu disser a verdade, eu perco o amigo. O que eu faço? Já que eu quero isso, e não há possibilidade de consegui-lo dizendo a verdade, eu vou contar uma outra história para poder ter o que eu quero. O que eu quero? Eu quero essa profissão, quero esta cadeira, quero esse cargo. Então, eu vou andar por isso, vou falar sobre isso para poder chegar aonde eu quero. E por último, nós geralmente mentimos para permanecer no controle da situação. É onde nós agimos de Deus. Nós queremos agir de uma forma para que no futuro as coisas terminem como nós planejamos. Certo? Então nós nos colocamos no lugar do soberano Deus. Deus é quem sabe o futuro. A nossa parte é dizer a verdade. Se vamos ser presos, se vamos ser expulsos, se vamos perder o casamento, certo? Isso não compete a nós. Compete, mas a soberania de Deus é que vai gerenciar isso aí e poderá até nos abençoar em restaurar aquilo que seria impossível ser restaurado, é o que nós queremos. Mas nós queremos manipular a situação para planejar o futuro. Bom, eu quero que no futuro termine assim, então eu vou agir assim, contar essa história, porque é esse o final que eu quero. Geralmente, o homem é pego agindo assim, dessa maneira. Mentimos para evitar consequências, mentimos para criar ou manter a ilusão de quem realmente somos, mentimos para conseguir o que queremos e mentimos para permanecer no controle da situação. Se eu disser a verdade, eu perco a liderança. Se eu disser a verdade, eu perco a regência do meu grupo de amigos. Eu tenho que me manter nessa posição. Eu tenho que manter no controle da situação. Então, eu vou mentir, mesmo que seja, caso seja possível, caso seja, eu tenho que mentir, eu vou mentir, porque eu quero estar no controle da situação. Alguém pergunta assim, mas pastor, para terminar, não existem boas mentiras? Mentiras boas? Não pude terminar sem falar sobre isso. Mentiras válidas, pastor. Existe? Biblicamente existe. Mas se for algo mais elevado a você resguardar. Por exemplo, vai dizer a Bíblia que Moisés está para nascer. Certo? Deixa eu falar primeiro sobre as mentiras que são destruidoras. Biblicamente falando. Vamos usar o exemplo de José. José, vendido pelos irmãos como escravo, vai para o Egito, o homem chamado Potifar, seu senhor, ele tem uma mulher muito bonita, muito bela, olha para José, um jovem bonito, olha e fala assim, olha, me serve. Fala assim, José, vem cá rapidinho, quero falar uma coisa com você. O que ela faz é tenta agarrar José, arranca a sua roupa, José bate em retirada, correndo. O que a mulher faz você vai ver. Marido, olha aqui, toda rasgada, certo?
aquele menino tentou me estuprar. Foi o fato. Mentira sim ou não? Sim, mentira. O que acontece é que o José vai preso. Mentira destruidora. Agora, temos uma outra ocasião, onde, além da mentira destruidora, que nós não podemos pegar como mentira, que chamamos aquelas mentiras de humor e piadas. Pastor, então pode nem contar uma piada de mentira, porque é pecado? Não, não é assim esse caso, certo? Você conta uma história no grupo de amigos, eu tenho aqui na igreja alguns diáconos piadistas, não vou nem olhar para eles. Mas, pastor, tem uma boa, de contar aqui. Aí você fala assim, cara, que mentira, mas é piada, é humor, correto? Não somos pegos, digo assim, ó, nono mandamento, hein, pecou, mentiroso. Não, é piada, é humor. Então é válido contar uma história, certo? Uma piada que tenha uma mentira. Aquela de pescador, né? Ah, fui lá, peguei um peixe desse tamanho, uma sardinha de 4 quilos, 5 quilos, digo assim, rapaz, mas é piada, é história, é mentira. Então, isso não se enquadra no nono mandamento. Agora, há mentiras úteis, segundo a Bíblia há, mas que Deus nos livre de termos que usar. Exemplo, Moisés está por nascer. E um faraó da época diz assim, olha, matem todos os hebreus recém-nascidos. E os soldados vão até as parteiras, assim, olha, quem nascer aí, hebreu, mata, ok? Sim, senhor, senhor. Você nasceu, hebreu, matou, ok? Sim, senhor, senhor. Moisés nasce, e adivinha, as mulheres não matam. E perguntam, mataram? Matamos, sim, senhor. Mentira, sim ou não? Sim, mentira. Violaram o nono mandamento. Mas também conheciam o sexto. Que é o quê? Não matarás. Então, para não violar o sexto, resguardaram a vida de Moisés. E Moisés nasceu do plano de Deus, foi chamado para libertar o povo do Egito. Mas que Deus nos livre. Nós temos que pensar, temos que mentir, pensando se aquilo é justo, se aquilo é útil ou não. O bom é não mentir. Mas a Bíblia tem ocasiões de pessoas para fazerem se cumprir aquilo que foi um plano eterno de Deus, as pessoas mentiram. As parteiras mentiram. Mataram? Matamos sim, seu faraó. Todo mundo morto. O menino está lá, ó, boiando no rio, indo embora. Correto? Mentira, mas foi uma mentira útil. Portanto, irmãos, ao você ouvir tal sermão, eu não sei onde você se enquadra. A minha expectativa é como eu, ao ler tais coisas, observar a minha vida e dizer assim para mim mesmo, olha, eu tenho que observar muitas coisas na minha vida. Nós, o tempo todo, vamos ser levados, como esta água que escorre, vamos ter assim uma recaída onde o pecado, a natureza pecaminosa, o diabo vai escorregar para lá e vai se alojar e nós pegaremos mentindo por muitas coisas. Por malícia, manipulação, benefício. Mesmo que digamos assim, olha, pastor, isso aqui é muito pequenininho, Deus não vai se incomodar. Todas as coisas grandes um dia começaram pequenas. E já vimos muitas vezes que em montanha ninguém tropeça. Nós tropeçamos em pequenas pedras. São as pequenas coisas que nos fazem tropeçar. Portanto, hoje, antes de nós cearmos, antes de nós orarmos, Paulo diz, analise-se a si mesmo, correto? Você não deve deixar de ceiar por motivo A ou B. Se você está em Cristo, você é batizado nas águas. Mas agora, antes de ceiar, diga assim, Deus, para onde a minha natureza pecaminosa, para onde o meu pecado, o diabo, tem se arrastado, escorregado e se alojado? Meu irmão, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. Não minta para ter melhores cargos. Não minta para manipular, como já te manobra, pessoas, ou trabalho, ou profissão, correto? Não minta para você ter sucesso. Não faça isso. Não seja alguém bajulador, enganoso, mesmo que pareça pequeno. Estamos hoje aqui, na casa de Deus, diante de um Cristo, que morreu na cruz e diga assim, olha, dos seus pecados eu não me lembro mais. Lembra o que nós lemos aqui no domingo passado? Jesus, diante daquela mulher adúltera, perguntou, mulher, onde estão os teus acusadores?
João capítulo 8, ela falou, Senhor, todos foram embora. Ele disse, pois é, nem tampouco eu te condeno. Agora vá e não pratique mais as coisas que você estava praticando. Então, hoje, nós somos convidados a olhar para o nono mandamento que muitas vezes nós descartamos. Eu sou cristão, não sou mentiroso, mas quantas vezes nós burlamos coisas? E Deus hoje nos chama para nós orarmos, nos quebrantarmos. E hoje o Cristo ressurreto nos convida à oração, dizendo assim, olha, os seus pecados já estão perdoados. Mas dê bom testemunho, seja fiel, seja correto. Você não vai deixar de pecar. Mas olha, observe se há alguma coisa na sua vida que tem feito você agir da forma que nós falamos aqui de cima a baixo. E nós usamos, para tudo que falamos, usamos textos bíblicos. Onde a Bíblia fala sobre mentira, bajulação, fofoca e muitas coisas mais. Eu quero convidar hoje você a orar. Dizer, Deus, vê se há em mim, como diz a canção, algum caminho mau. E livra-me, Senhor, conforme a tua vontade. Vamos orar? Sentado mesmo, cubra a sua face. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, ó Pai, nesta manhã. E nós colocamos nosso coração em tuas mãos. Pai, pode ser que uma pessoa, 2, 10. Eu quero crer, ó Deus, que todos que estão aqui, Senhor, nessa congregação, ouvir a tua palavra nesta manhã, se identificaram de alguma forma, Senhor, e foi tocado no seu coração com o teu Espírito daquilo que deve melhorar e mudar. Deus, quando nós mentimos, quando nós enganamos, Senhor, nós ferimos pessoas, Senhor, e nós sabemos disso porque muitos de nós aqui levantamos as mãos, dizemos que um dia fomos feridos por calúnias, difamações, mentiras e enganos de outras pessoas. O Senhor nos ama, o Senhor ama o nosso irmão, ama o nosso próximo. Mesmo as pessoas que nós não conhecemos, ó Pai. Que o Senhor nos use como instrumento teu abençoador, instrumento de luz, de sal, de vida. Deus, para que não usamos, ó Deus, os nossos lábios, ó Deus, para pregarmos trevas, para pregarmos aquilo que não salga, que não transforma. Mas Deus, que o Senhor use os nossos lábios para a transformação, para a vida, para a dignidade, para a fidelidade. Deus, que assim o Senhor nos leve a este caminho, não de perfeição, meu Deus, mas de um caminho que nós observamos os teus mandamentos. Sim, são antigos, mas o mesmo Deus que os escreveu, Ele não mudou. O mesmo Deus que era o Deus de Moisés, é o Deus que hoje está em nosso meio. Sim, ó Deus, as práticas hoje mudaram. Hoje não mais as pessoas morrem, Senhor, são consumidas ou consumadas, ou, Senhor, queimadas por cometerem pecados. Mas ainda assim o salário do pecado é a morte. Mesmo que não morram fisicamente, morram no seu espírito, morrem em suas emoções, morrem em seus relacionamentos, ó Deus, morrem em sua família, Deus, morre em sua credibilidade, Deus, morre na confiança dos não cristãos, na palavra que usamos e testemunho do nome de Jesus. Por isso, Pai, o pecado gera morte. Isso não vai mudar, ó Deus, porque aqueles que permanecerem do pecado estarão mortos e morrerão para sempre. E sim haverá um juízo, e sim haverá condenação, e sim, milhares e milhares de pessoas vão para o inferno. Milhares e milhares de pessoas vão perecer eternamente. E Deus nos livra, Pai, nos dá sabedoria. Para nós que estamos em Cristo, para nós que aceitamos, recebemos e reconhecemos o sangue de Cristo naquela cruz. De nós podarmos os nossos lábios, de não andarmos ociosos, inquietos, nem ansiosos, mas Deus, que o Senhor use os nossos lábios, Senhor, como nós falamos aqui, nos dê o dom de encorajamento, boas palavras que encorajam, que motivam, que abençoem. Deus, nos dê sabedoria para sermos justos diante daquilo que nós usamos nas redes sociais e compartilhamos o que falamos. Deus, não nos deixe como os não cristãos usarem as redes sociais para atacar pessoas, para desabafar coisas injustas e não verdades. Deus, toma o nosso coração em tuas mãos, quebranta o nosso coração, ajusta os nossos lábios, toma a nossa mente em tuas mãos, para quando nós levantarmos o pão e o cálice nesta manhã, o Senhor nos mais uma vez um pouco mais nos santifique, nos encoraje, nos perdoe, nos transforme. E ao sair por aquelas portas, ó Deus, saiamos e andemos em novidade de vida. E mudemos a nossa conduta para a Tua glória, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. E todos digam amém.
e amém. Receba agora o cálice e o pão. 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 Receba agora o cálice.